em pé. Antes de nós fazermos a oração, o Deus que nós servimos é um Deus que nos dá oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos sempre prestar atenção nisso. Hoje é uma oportunidade. Pode ser uma oportunidade de reconciliação, uma oportunidade para fortalecer a sua fé, ou uma oportunidade para você agradecer o tanto que Deus tem feito. Aleluia. E nós aqui estamos felizes porque nós estamos consagrando esse lugar a Deus. Tudo nós, como pessoas que servimos a Deus, nós consagramos tudo que nós temos a Deus. Quando nasce um filho, você consagra a Deus. Você vai trabalhar, você consagra a Deus. E a nossa vida deve ser consagrada. Aleluia. Então, nesta noite, nós vamos consagrar esse lugar a Deus. Então, convido a todos a se alegrarem, porque o nosso Deus é um Deus de alegria, um Deus de amor. Vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer uma oração. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Queremos, Deus, em todo o coração, dizer que o Senhor é o nosso Deus. E não há outro Deus a não ser o Deus Todo-Poderoso, que deve ser glorificado. Em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui para pedir perdão dos nossos pecados. E pedimos, Senhor, fazendo menção daquilo que Jesus fez por nós numa cruz, dando seu precioso sangue. Morreu, ressuscitou, mas está vivo para todos sempre. Aleluia. E um dia vai voltar Glória a Jesus. para este povo que tanto almeja, Senhor, esse dia glorioso da tua volta. Que o Senhor visite os corações, que haja curas, libertações, que haja manifestações do teu Espírito Santo no nosso meio. Nós oramos pedindo a tua bênção assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sentados. Tua face, e rendemos-nos a ti.
pastor estava indo para resolver uma situação no banco. E quando a gente vai em banco, hoje a gente quase não vai, mas naquela época a gente ia bastante. A cabeça estava desse tamanho por causa de resolver os assuntos. E ele estava indo na calçada, de repente ele viu uma mãe e uma criança. E Deus falou assim para ele: ele vai atravessar a rua. E que Deus falou para ele, o menininho largou da mão da mãe, saiu e vinha vindo velocidade alta. O pastor saiu correndo assim, pegou a criança nos braços, rolou com a criança, o carro não atropelou. Aí o pastor olhou para a criança: você está bem? Estou bem. Olhou para a mãe, né? A mãe com aquela cara de assustada. Acontece rápido. O pastor se arrumou, se aprumou. Aí Deus falou assim para ele: eu faço isso com vocês todos os dias. Glória a Deus. Eu cuido. Como não amar esse Deus que cuida? Aleluia. Meus irmãos, nós não estamos falando de um Deus distante, não. Nós estamos falando de um Deus que está presente entre nós. Bem presente. Vamos continuar louvando a Deus. Vamos continuar louvando. Toda minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é minha vida e nunca me cansarei. Glória a Deus. Posso ouvir a tua voz. Aleluia. É mais doce do que o mel que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto,
nós estamos aqui glorificando ao Deus Todo-Poderoso por essa grande festa que Ele tem nos proporcionado. Só Ele faz isso. Ninguém faz o que Ele faz. E nós temos motivo de sobra para adorar esse Deus que nos trouxe até aqui debaixo de provas e lutas. Mas nós podemos dizer o que o servo do Senhor falou, né? Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Nós estamos trazendo o abraço dos irmãos lá de Pernambuco, né, pastor Samuel? Estamos aqui glorificando ao Senhor. Depois de 2 anos, estamos de volta aqui junto com os irmãos. E agora para uma festa que Deus nos proporcionou, que é a consagração desse lugar e glorificação ao nome daquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Abraçando também os irmãos da igreja ICE que está aqui, né? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, pastor Idemir, os companheiros, o companheiro que está aqui também, a todos os visitantes. Convido os amados a abrir a palavra no livro de 2 Reis, no capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Convido a amada igreja a estar de pé. Vamos ler alguns versículos. Nós vamos iniciar capítulo 5, a parte A, do versículo 2 em diante. 2 Reis, capítulo 5. Sendo projetado aqui também. Chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim, assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando aqui esta carta, saibais que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. Sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgou as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Louvado seja o nome de Jesus. Senhor, nos dá graça, que a tua palavra, ela opere de forma maravilhosa nos corações presentes. Que a tua mão, Senhor, e a tua voz, como cantamos o louvor há pouco instante, faça tremer o deserto do nosso coração. E assim o Senhor tenha espaço para operar na nossa necessidade. Oramos ao Senhor em nome de Jesus. Poder sentar, queridos. Pastor Samuel olhou para o pastor Clodoaldo, o pastor Clodoaldo olhou para o pastor Samuel, já sei até porque foi. Essa palavra, e Deus nos fez entender que essa mensagem, essa palavra está dentro daquilo que nós estamos trazendo já há quase que um mês. Pastor Samuel é meu regulador, tá? Ele vai lá, o microfone mais para cima, e eu obedeço. Não tem dificuldade para obedecer. Afinal de contas, o projeto de Deus é para quem obedece. Não é verdade? Então, nós estamos inseridos num projeto de Deus chamado salvação. E que maravilha que nós estamos inseridos nele. Deus, ele enviou um recurso para dentro da casa de Naamã.
Que maravilha, né? Quem era Naamã? A Bíblia descreve ele como autoridade. O chefe do exército do rei da Síria. Um homem de prestígio, um homem bom, um homem desbravador, um homem inteligente, por certo, para assumir a capitania do exército, a liderança de um exército, você não é qualquer um, filho. Você tem que ser treinado, experimentado, enfrentar desafios, batalhas, grandes guerras para poder. E ele era esse homem. Porém, tem um detalhe na vida dele, que a autoridade que ele era, o que ele possuía, o que ele tinha, as guerras que ele já tinha vencido, nada podia resolver aquele problema. Eu acho que tem alguém aqui essa noite assim. Tem coisa na nossa vida que foge do nosso controle. Tem coisa da nossa vida que ela foge daquilo que nós não podemos fazer. Naamã era um desses. Mas louvado seja Deus, que Deus prepara ambiente para tudo. E Deus preparou esse momento aqui essa noite para tratar com o Naamã que está aqui e com o Naamã que está aí. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz para nós que as tropas da Síria, eles levaram uma menina de Israel naqueles dias, criança. E essa menina foi para dentro da casa de Naamã. Ali era uma condição de Deus, um recurso de Deus, o próprio Deus movendo tudo para levar para dentro do lado daquele homem aquilo que ele precisava conhecer. Aquilo que lhe faltava dentro da casa dele. Ele tinha tudo, a melhor mesa, o melhor banquete, o contato com quem ele quisesse ter de autoridade, mas ele não tinha uma voz para direcioná-lo naquilo que ele precisava. Essa noite Deus te trouxe a esse ambiente aqui porque há uma voz pairando aqui dentro e essa voz vai te direcionar. Aleluia. Ela vai te direcionar, assim como direcionou Naamã. Aquela menina, aquela voz foi para dentro daquela casa como prisioneira. Mas o Deus Todo-Poderoso vai usar aquela voz para operar num homem que não conhecia aquela voz. Que maravilha! Que coisa maravilhosa. Você sabe para que é o culto? Uma vez eu estava no sertão de Pernambuco e a gente estava evangelizando na rua. E aí um camarada me parou e disse: me diga uma coisa, por que tem tanta igreja no mundo? Por quê? Eu disse: para você entrar num e ser salvo. Somente para isso. Aí ele fez: tá, eu gostei. Eu disse: eu gostei de você também, vamos para o culto? E à noite ele chegou no culto. Ele entrou no culto, sentou lá atrás. Eu disse: agora ele vai ouvir a voz do Senhor. E o Senhor usou um adolescente cantando naquele dia. Um hino ele cantou um hino maravilhoso. E aquele homem começou a se quebrantar lá atrás. No final do culto ele disse: eu quero aceitar esse Jesus como Salvador. Que maravilha, irmãos, quando o homem ouve tua voz, Senhor. Tua voz. Que maravilha. E aquela voz dentro de casa, somente ouvindo tudo. Imagina Naamã chegando todo dia dentro de casa e a mulher perguntava para ele: posso até entender dessa forma? E aí, meu filho, você está melhor? Como é que está a sua saúde hoje? E se ele foi um marido amoroso, minha filha, hoje está tão difícil, está tão ruim. Quero eu acreditar que os esposos aqui, né, pastor Samuel? Pelo menos eu vejo isso no meu pastor, né? E no outro meu pastor ali também. Dizer assim: Milka, tá tudo bem. Né? Meus irmãos, aquele homem sofria, mas tinha uma voz dentro da casa que aquela voz ela desabrochou. Aquela voz ecoou, porque ela não só era só uma voz para falar, mas ela também escutava. Então aquela voz ia escutando o lamento de Naamã, o sofrimento dele, contando para a esposa, e a esposa para ele. Mas chegou um dia em que aquela voz ecoou dentro de casa. E aquela voz disse assim: tomara que o meu Senhor, ou quem dera, que ele estivesse diante do profeta que está em Samaria. A voz de Deus não é para te matar. A voz de Deus não é para te confundir. A voz de Deus não é para te destruir.
A voz de Deus não é para te conduzir para o mal. A voz de Deus é para dizer assim: esse é o caminho e andai nele. Aleluia. E ela apontou a solução para a esposa de Naamã. Disse assim: fala para ele que se o meu Senhor estiver diante do profeta que está em Samaria, ele vai ser curado. Sabe quando é que seus problemas vão ser resolvidos? No dia que você estiver diante do Senhor, porque você está hoje à noite aqui. É diante do Senhor que os problemas são solucionados. É diante do Senhor que a cura vem. É diante do Senhor que a libertação vem. É diante do Senhor que a alegria vem. É diante do Senhor que a esperança vem. É diante dele, não tem outra forma. Você pode andar para onde você andar aqui em São Paulo. Você pode ir para qualquer lugar, mas a voz dele é a voz que você precisa ouvir. Aleluias. Glória a Jesus. Tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Essa voz, sabe que voz é essa? É a própria palavra de Deus. A palavra de Deus não se engana. A palavra de Deus, ela transmite fé, ela transmite esperança, ela transmite verdade, ela transmite libertação, ela transmite cura, paz na alma. Aleluia. Quando ela disse assim: se ele estiver lá em Samaria, ele vai ser curado. A palavra nos traz a fé que nós precisamos no momento de fragilidade. E como é que a fé vem? Pelo ouvir. É o que você está fazendo essa noite aqui. O que nós estamos fazendo aqui é ouvindo. E o Espírito Santo do Senhor está nos enchendo de fé e dizendo: está vendo que seu problema tem solução? Está vendo que para sua causa tem jeito? Está vendo que para o seu marido tem jeito? Glória a Jesus. Tomara que ele estivesse lá. Então entrou Naamã e notificou aquela palavra, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de... Não podia ser de outro lugar. A voz que nós precisamos é a voz que vem da Israel celestial de Deus para a nossa vida. Ela vem do céu para nós. É o que nós precisamos ouvir. Não precisamos de outra voz. Você precisa, Clodal, de outra voz? O pastor precisa? Nós só precisamos dessa voz. É a voz do consolo. É a voz que disse para Jairo, quando todo mundo dizia: tua filha está morta. A voz disse: Jairo, não crê. Jairo, crê somente e tua filha será salva. Aleluia. Glória a Jesus. É a voz que disse para os discípulos no meio da tempestade: acalma-te, aquieta-te. Aleluias. É a voz. É a voz que o salmista disse assim: essa voz faz tremer o deserto de Cádiz. Aleluias. Glória a Jesus. Essa voz. Nós não precisamos de outra coisa não. Precisamos da voz dele mesmo. Glória a Jesus. Naamã entrou e o notificou ao seu senhor, dizendo: veja como é que essa voz ela vai correndo, ó. Ela saiu de Israel, entrou na casa de Naamã, foi aos ouvidos da mulher de Naamã, foi aos ouvidos de Naamã, agora já estava aos ouvidos do rei da Síria. Como essa voz corre, hein? Um dia ela chegou em mim, chegou na minha mãe, chegou nos meus irmãos, chegou no meu pai, chegou nos meus primos, e assim ela vai. Quando é que ela para, pastor? Quando a igreja for arrebatada. Aleluia. Mas enquanto a igreja estiver aqui, tiver gente para ser salvo, e a porta da graça aberta, essa voz está dizendo: vinde a mim, todos que estás cansados, e eu vos aliviarei. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Então disse o rei da Síria: vai. Era um rei. Você acha que um rei aceita comando de todo mundo? Não. Não aceita comando de todo mundo. Às vezes o comando está na cabeça dele, é só ele. Mas a palavra de Deus, aonde ela quer, ela entra, ela faz o que apraz a ele. Não tem rei, não tem autoridade, não tem ninguém que resista a essa voz. Aí o rei disse assim: vai. A voz alcançou a mulher de Naamã, e agora estava alcançando o rei, dizendo ao rei: quem manda em você sou eu, você vai fazer o que eu quero. E o rei disse assim: vai, anda, e enviarei carta ao rei de Israel. Deus respeita
limites, Deus respeita a autoridade, Deus respeita as decisões. Deus precisava de alguma carta para chegar lá em Eliseu? Não, ele podia. Mas Deus disse: eu quero que a minha voz passe por todo mundo, porque eu quero que a experiência que a menina teve, todos tenham. A experiência que essa igreja tem, que outras igrejas estão tendo com a voz do Senhor, o Senhor te trouxe aqui porque o Senhor quer que você tenha também. Aleluia, glória a Jesus. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de veste. É comum do homem, né? Se assim, eu vou falar com alguém maior, então vou levar alguma coisa para ele. Meus irmãos, Deus não se ilude com nada. O nosso Deus é simples. Ele opera no simples. Mas o homem tem isso, né? Ou dessa forma aqui. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo enxergando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã. Era ele que estava enviando Naamã? Era ele que estava enviando Naamã enquanto Eliseu? Era Deus. Era o próprio Deus que estava conduzindo. Às vezes o homem tem esse negócio de dizer: eu que fiz, eu que faço, eu que sou, eu que mando. Nada disso. No projeto de Deus não tem eu. No projeto de Deus tem o eu sou, que é Ele mesmo. Aleluia, glória a Jesus. E levou a carta. Sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, o rei de Israel rasgou as vestes, porque aquilo para ele era como se fosse uma ofensa. Ele entendeu como sendo uma guerra, um conflito, que o outro estava mandando a carta. Ele temeu aquele momento. Só que era Deus trabalhando em todos os corações para ver algo que ninguém estava vendo. Glória a Deus por isso. E diz a palavra do Senhor que sucedeu que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, quando o rei de Israel rasgou as vestes, desesperado ali, Eliseu ouviu aquilo e foi lá junto do rei de Israel e disse: por que é que você rasgou as vestes? Por que foi que você se despiu das suas vestes reais? Olha a preocupação de Deus com as pessoas. Preocupação com Naamã, mas também agora já tinha um que estava dentro da alma angustiado, porque o outro mandou uma carta para ele, ele entendeu aquilo como ofensa, já tinha rasgado as vestes. Meus irmãos, Deus trata no desespero do homem. Tem coisa na nossa vida que causa um desespero, uma aflição, aí Deus vai lá e age na nossa vida também. Que maravilha, glória a Jesus. Eliseu foi lá e disse: por que é que você está assim? Por que você rasgou suas vestes? Por que é que você está desesperado? Por que é que você está preocupado? Isso em outras palavras, né? Há um Deus que se preocupa com você, querido. Se preocupa com tua alma. Se preocupa com as tuas necessidades. Ai de nós se Deus não se preocupasse conosco. Mas Ele se preocupa conosco. Quantas vezes, né? Eu já vi, às vezes, minha esposa chega em casa. Hoje mais não, que eu estou, né, Clodoaldo, de viagem mais longa. Aí a saudade aumenta, né? Mas quando eu estava chegando mais perto ali, todo dia em casa, aí eu chegava em casa, ela já ia dizendo assim, só para entender a irmã, é quem convive, né? O esposo vai entender direitinho. Aí chegava em casa e dizia: ó, mas hoje foi isso, tá certo. Isso, tá certo. Calma, tudo para você é calma. Eu disse: eu vou me desesperar, porque se Deus cuida de mim, cuida de você, querida. Fica tranquila. Aí passava aquela... Aí à noite ela chegava e dizia assim: passou. Mas você se aperreou. Lá no Nordeste ela chama aperreio, né, pastor? Aqui como é que é, Clodoaldo? Clodoaldo não sabe como é que é aqui, Samuel. Se preocupou. Pronto. Mas meus irmãos, que maravilha. É um Deus que cuida da nossa alma, da nossa vida. A preocupação de Naamã, da mulher de Naamã, estava perto de ser solucionada. O desespero do rei agora também. Olha Eliseu se preocupando com ele. Por que é que você está assim? Por que foi que você rasgou as vestes? Não precisa disso, não precisa ficar desesperado. Que maravilha. Aí Eliseu disse assim: deixa ele vir a mim. Deixa o desesperado vir a mim. Deixa o angustiado vir a mim. Deixa o leproso vir a mim,
deixa o desempregado vir a mim, deixa o enfermo vir a mim, deixa aquele que a família está dividindo vir a mim. Por quê? Porque é Ele que restaura. Ele disse assim: deixa vir a mim, e ele vai saber que há profeta em Israel. Meus irmãos, a profecia é o que nos conduz. Nós somos guiados pela profecia do Espírito. Todos os dias o Espírito Santo está falando comigo, com você. É por aqui, é dessa forma, faça assim, é desse jeito. E o que cabe a mim é você ouvir e obedecer. Fez isso, o resultado vem. Mas vem mesmo. Deixa vir a mim e vai saber que há profeta em Israel. E diz a palavra que veio Naamã, com os cavalos, com os carros, e parou na porta da casa de Eliseu. Como é bom estar na porta, hein? Jesus disse assim: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará e sairá e achará. Você está diante de uma porta hoje, chamada Porta da Graça. A porta da salvação para a tua alma. Aleluia. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, que é a história que os irmãos já sabem. Só que às vezes a nossa mente, para calcular ou para entender aquilo que Deus está na mente de Deus, nunca vai alcançar. Bem sei eu, Deus disse na palavra, os planos que tenho a respeito de vós. Nós não conseguimos, às vezes Deus trabalha de uma forma que nós não entendemos. Nós não entendemos a forma que Deus trabalha. E nunca vamos entender. Deus faz a curva diferente da nossa. E Naamã disse assim: tem rios melhores. O nosso melhor nunca vai ser o melhor que Deus tem para mim e para você. Deus tem coisas muito maiores do que o que nós pensamos ou entendemos. Tem muito melhor. E às vezes nós não recebemos mais de Deus, sabe por quê? Porque nós queremos colocar o nosso melhor. No dia que nós entendermos que Deus tem o melhor que nós não temos, nós vamos ter tudo. Nós vamos ter tudo. E Naamã, ele entendeu que ele precisava viver o melhor de Deus e não o dele. Nós precisamos viver o melhor de Deus e não o nosso. Se você entrou aqui essa noite, Deus te trouxe para você viver o melhor dele. E o melhor que ele tem para você, você precisa buscar, você precisa descobrir isso. As portas dessa igreja vai ser consagrada daqui a pouco, esse local. Aberta vai estar para você entrar aqui, receber a palavra e sair daqui debaixo de uma bênção do Senhor. Essa é a palavra que Deus tem para nós essa noite. Uma voz que começou lá em Israel, que entrou na casa de Naamã, que alcançou a mulher de Naamã, alcançou Naamã, fez tremer o coração de um rei e fez trazer Naamã para dentro do melhor de Deus. Essa mesma voz, ela está falando com você essa noite. Que Deus nos abençoe. Muitos confiam em carros, outros em seus cavaleiros. Muitos te louvam com lábios e o coração dividido. Dentro da casa do Pai, já não se lembra
tranquilo, nós vamos até umas 10h30, mais ou menos. Glória a Deus. Não tem pressa, estamos de boa. Verdade, não é? Hoje é seguramente um dos dias mais felizes da minha vida. Não tem nenhuma dúvida disso. Eu sei que o coração de muitos aqui está ardendo de felicidade também. Glória a Deus. O coração da Lourinha, da Milquinha deve estar explodindo, né? Se eu conheço ela bem. Estou feliz de estar aqui com o pastor Clodoaldo, meu companheiro de jornada, pastor Paulo Sérgio, né? Meu querido lá do Recife, né? Do Pernambuco, agora está em Mossoró, né? Presbítero Marcos, Nivaldo, nossos queridos companheiros que estão aqui conosco, né? Pastores e presbíteros, homens de Deus, dedicados à sua vida, ungido Jonatas, que também está aqui conosco. Glória a Jesus pela sua presença. E pastor Eudemir, não é? Eu deixei por último de propósito. Não é que eu esqueci, eu pensei nisso. Porque o pastor Eudemir, ele é um pastor diferente. Ele é um influenciador. Ele influencia as pessoas. E eu vendo ele tocar daquele jeito que ele toca, eu fui influenciado também. Falei, também vou aprender. Tocar teclado. Não é verdade? Olha, ele faz tão fácil, não é? Aí eu fui conversar com ele. Falei, não vou começar um negócio desse sem falar com ele. Pastor Eudemir, eu estou querendo aprender teclado. Aí ele olhou para mim assim, olha longe. Mas ele me deu uma palavra boa. Ele falou assim, aprender sempre é bom. Aí com aquela força, eu fui em frente. Levei o teclado para casa. Cheguei lá, botei o teclado em cima da mesa. E olhei as teclas todas iguais. Pensei comigo, que todo crente pensa nessa hora. Meu Deus, e agora, não é? Comecei, não desanimei. Vamos em frente. Não desanimei. Vamos em frente. Aí, olhando as internet, encontrei duas professoras. Uma chama Letícia e a outra chama Nayara. Duas tecladistas. Mas a Letícia foi me ensinando, mas ela batia tanto na minha mão quando eu errava, que eu falei, vou perder essa mão. A Nayara é mais carinhosinha. Falou, painho, vai em frente. Eu não desisti. Vou nessa força. Vou nessa força. Aí cheguei aqui, fiquei lá 2 meses dia e noite, estudando, né? Aprendi 2 louvores. Aleluia! Glória a Deus. Mas descobri um problema sério. Porque eu descobri que dentro de mim tinha 2 pessoas. Porque uma falava com a mão direita e a outra falava com a esquerda. E eles não se entendiam. A mão esquerda, ela não trabalha com a direita. Aí veio assim, Deus enviou seu filho amado. Uma está num lugar, a outra está no outro. A mão direita está no seu filho amado e a mão esquerda está Deus enviou. Um sofrimento. A Marta, ela toca rápido. Aí eu pensei o quê? Vou ter que descobrir um jeito, não é? Para não parar. Aí descobri uma coisa que nem Beethoven sabe. É o sistema do secamento. Quando ela começa a tocar que eu me perco, pastor Eudemir, eu espero ela lá no refrão. Eu já fico pronto. Eu falei, não, que ela passar por aqui. Não, que ela passar por aqui, eu acompanho. Porque tô aqui, ó, pá, não é? Cercamento. Vou cercar ela lá na frente, igual, né? Mas o pior que aconteceu foi domingo passado. Porque estava eu tocando ali, a Marta e o Maurício, e o pastor Clodoaldo pregando, olhou para nós 3 e falou assim, estou aqui vendo 2 instrumentistas. Não me contou. Não me contou. Eu falei, mas eu vou dar recado na igreja, eu vou reclamar com ele. Na hora que eu subi, eu falei, pastor Clodoaldo, o senhor não me contou. O senhor só contou 2. Ele falou, não quis falar 2,5. É porque eu não quis falar 2,5. Meus irmãos,
Vocês ficam tranquilos que no final eu vou tocar um pouquinho para vocês. Ninguém fique triste, eu vou, né? Brincadeira. Meus irmãos, quando o Senhor nos chamou para esse trabalho, para essa jornada, uma vez nós passamos uma madrugada com o Senhor. Naquele início, há 3 anos atrás, no início desse ano, nós conversamos com o Senhor naquela noite. E nós falamos: Senhor, o que o Senhor quer de nós? Por que o Senhor nos chamou? Por que o Senhor fez isso com a gente? E a gente está aqui agora, o Senhor tem que nos orientar. Nós somos dependentes de Ti. Naquela noite, o Senhor nos deu uma palavra sobre a missão. O Senhor deu várias mensagens que nós trouxemos para a igreja sobre a missão. A missão na vida de Moisés, buscar o povo. A missão na vida de Josué, entra com o povo na terra. A missão com a vida de Davi, faz o reino. A missão de Naamã, faz os muros. Zorobabel, constrói o templo. Esdras, estabelece a palavra. Jesus, grande missão da cruz. Paulo, estabelecer a doutrina. E a igreja, ide, pregai o evangelho, fazer discípulo. Falou: você está aqui para cumprir essa missão. E naquela noite, o Senhor nos deu essa orientação: igreja ICA. E o nosso lema: uma igreja em missão. Naquela semana, o Senhor deu ao pastor Paulo Sérgio um louvor. E nós vamos cantar esse louvor agora, falando sobre a missão desta igreja. Nós estamos impregnados, nós estamos dentro dessa palavra, dessa grande comissão do Senhor de ir e pregai o evangelho. Existe uma diferença entre a bênção e a maravilha. A bênção é aquilo que nós podemos fazer e Deus nos abençoa. Nós trabalhamos, Deus nos abençoa no nosso trabalho. Nós viajamos, Senhor, me dá uma bênção nessa viagem, que eu possa ir bem e voltar bem.
fomos e voltamos bem, Deus nos abençoou. No estudo, num projeto nosso, Deus nos abençoa na nossa vida cotidiana. Mas existem as maravilhas. As maravilhas são aquelas coisas que nós não podemos fazer, que nós não temos condições de fazer, não há capacidade de nós de fazer. Você está enfermo de uma enfermidade grave, você não pode se curar, mas Jesus vem e te cura. É uma maravilha. Aquilo que você não podia fazer, Deus vem e faz. É uma maravilha. A igreja de C.A., ela podia pagar um aluguel, ela tinha condições de pagar o aluguel, e Deus nos abençoou por muito tempo pagando o nosso aluguel. Isso era uma bênção. Mas nós não podíamos comprar um prédio, não podíamos. Isso é uma maravilha, porque nós não podemos fazer isso. Quem pode fazer isso é Deus. Você não está dentro de uma igreja hoje, você está dentro de uma maravilha de Deus, de uma operação de Deus. E Deus, quando Ele faz uma maravilha, Ele deixa a sua assinatura. Nós tínhamos o nosso contrato, e o nosso contrato venceu no dia 31 de janeiro de 2026. No dia 31 de janeiro de 2026, nós viemos aqui nesse lugar com a igreja e tomamos posse desse lugar. E nós fomos entregar a chave do proprietário do nosso prédio que era alugado. E nós chegamos lá para entregar a chave, e a loja dele tinha um nome: Loja de Imóveis Pedro Bueno. E a nossa rua aqui é a Avenida Pedro Bueno. O tempo todo o Senhor já tinha tudo preparado, já estava tudo escrito. Quem me passasse na rua podia ver Pedro Bueno. E nós estamos aqui nessa noite para dizer a você que você não está dentro de paredes. Isso aqui não é concreto, iluminação tão, às vezes, pequeno. Às vezes, para nós é enorme de grandidade, não é verdade? Para nós é um gigantismo isso aqui. Mas nós estamos aqui dentro de uma operação de Deus. Foi Ele que nos trouxe até aqui. Foi Ele quem fez as coisas, porque Ele é maravilhoso. Ele é o Deus de maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Chamar aqui os companheiros aqui para estar conosco aqui. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, nós vivemos uma mistura de grande alegria, mas também de grande temor. Está um pouquinho baixo lá atrás. Mas essa mistura de sentimento, ela nos faz muito bem, porque nós aprendemos pela palavra que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, isso nós temos vivido. E hoje nós estamos aqui felizes porque uma etapa importante foi vencida. Às vezes as pessoas, elas olham e imaginam que você conduzir um rebanho é algo simples, mas não é isso que nós vemos pela palavra. É uma grande guerra, é uma grande batalha, e Deus escolheu homens especiais para essa missão. E aqui Deus chamou alguns homens especiais, não porque eles são especiais, mas porque Deus aprove a Deus separá-los para essa missão,
para vencer, enfrentar e vencer essa grande batalha. Então, nós devemos orar sem cessar por este lugar. Porque batalhas se levantam, situações se levantam para tentar desviar, tirar a força, mas nós vemos que a força que trouxe esta igreja, este ministério até aqui, não é a força humana, mas é o braço forte do Deus Todo-Poderoso. E se nós estamos aqui hoje, é porque o braço forte do Senhor nos sustenta. Vamos orar? Amém. Nós vamos levantar uma glorificação. Depois um dos pastores vai apresentar este local diante do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós levantamos uma glorificação, uma adoração ao Teu nome, porque o Senhor fez tudo isso. E nós queremos que o Senhor receba a sinceridade da nossa oração. Aleluia. Do nosso coração. Glória a Jesus. Sabemos, meu Pai, da grande batalha que teremos que enfrentar, mas nós estamos confiados no Senhor. Nós agradecemos, Senhor, por aqueles que o Senhor levantou para ajudar nesta obra, nesta construção, nesta reforma. Te louvamos pela ousadia que o Senhor deu ao teu servo, Senhor, pela condição física, espiritual, financeira. Senhor, nós rendemos todo louvor ao teu nome. Aleluia. Te agradecemos pelo grupo que o Senhor separou para seguir em frente neste trabalho. Nós já queremos glorificar o teu nome por aqueles que serão salvos neste lugar. Aleluia. Por aqueles que hão de se render. Nós te louvamos assim, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Fechar nossos olhos. Estamos muito felizes nessa noite. Aleluia. Momento ímpar na nossa vida. Aleluia. Momento ímpar. Nós glorificamos ao Senhor de tantas pessoas que passarão neste lugar e serão curadas. Aleluia. Não só fisicamente, mas serão curadas da alma. Aleluia. Mas aqui não será conhecido tão somente como um hospital. Aqui será conhecido como um lar, uma casa. Porque o hospital nós queremos ir para ser curado e nunca mais voltar. Nós queremos estar aqui todos os dias na presença de Deus. Aqui será conhecido como um lugar aonde nós estaremos congregando com o Senhor, o encontro com Deus. Aqui será conhecido, meus amados irmãos, como um lugar aonde o poder de Deus se manifesta e a alma do homem se rende diante do poder de Deus. Fechar nossos olhos nesta hora. Aleluia. Vamos glorificar ao Senhor. Adoramos o teu nome, Pai querido. Te bendizemos por essa noite na tua casa. Aleluia. Pela forma milagrosa que estamos aqui. Glória a Jesus. Cada um de nós temos uma história a contar ao Senhor. Mas nossas vidas nos encontramos hoje aqui. Aleluia. Para adorar o teu nome, Glória para ver as grandes maravilhas do Senhor sobre este lugar. Te adoramos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem operado no nosso meio. Aleluia. E por muito mais. Por tudo que o Senhor fará nas nossas vidas e neste lugar. A nossa história continua, mas continua aqui, Senhor. Continua aqui te servindo. Continua aqui te adorando, te bendizendo. Aleluia. Nós te adoramos assim, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos. Agora encerrou a primeira parte do culto, né? Vamos começar a segunda parte agora. Brincadeira. Meus irmãos, primeiramente, agradecer a você, nosso convidado, que está aqui conosco, os irmãos da BCA, pastor Edemir, os companheiros, de longa jornada, né? Aqui perto de mim. Se bem que ele pode ficar atrás, porque dá uma... Perto, encosta aqui perto de mim para você ver. Meu Deus do céu. Mas então, é o seguinte, eu estou protegido. Se alguém mexer comigo, não é? Olha lá, tá aquele lá, Clodão. Então veja bem, meus irmãos, não sai agora não, tá? Eu acho que quem quiser usar o banheiro, tem banheiro aqui em cima, acho que faltou água aqui, né? Tem água da rua, acabou aqui. Tem banheiro aqui em cima e tem uma coisinha para comer aí. Depois que você participar daquele que as irmãs prepararam, lá em cima tem um café também. Café, os irmãos passam por lá, sobem aqui a escada,